Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Simone Vieira e a aula de hoje é sobre o uso de conectivos, também conhecidos como operadores argumentativos. E o que são esses conectivos? Os conectivos, eles são responsáveis por fazer a ligação entre as partes de um texto. Eles ligam frases, orações e até períodos. E outra coisa importante é que eles vão estabelecer uma relação de sentido entre essas partes do texto. Por isso o nome operador argumentativo, porque na verdade eles vão indicar, vão te orientar a que conclusão o enunciado aponta, para que conclusão esse enunciado vai apontar. Então, hoje nós vamos ver alguns dos operadores argumentativos mais utilizados, os mais utilizados principalmente no texto dissertativo, que é aquele texto em que você vai expressar, o seu posicionamento, muitas vezes, vai expressar sua opinião sobre determinado assunto. Então, dando uma olhada aqui sobre o conceito, de conectivo, o que a gente pode afirmar? São chamados de operadores argumentativos, e eu já até expliquei o porquê. Eles criam elos entre as partes de um texto e estabelecem relações de sentido entre essas partes. Então, essas são importantes informações aí sobre os conectivos. Agora eu trouxe um exemplo bem interessante para você perceber como que o conectivo ele trabalha dentro de um contexto. Então eu trouxe aqui um período. Estou muito cansado, mas vou à praia. Presta atenção porque olha só, o mais, que é o conectivo aqui em questão, ele vai ligar duas orações diferentes. Estou muito cansado e vou à praia. São orações, que estão sendo ligadas pelo uso do mais. Agora, uma coisa interessante que as pessoas pouco falam quando se trata de operador argumentativo é que o uso do mais, ele, na verdade, ele funciona assim como uma contra-expectativa. Por exemplo, quando eu digo que eu estou cansada, o que você espera? Espera que eu vá ficar em casa descansando, que eu não saia para lugar nenhum, que eu não faça nada a não ser descansar. Mas quando eu digo que estou cansado, mas, olha, só de colocar esse mais, você já tem a ideia de que vai vir alguma coisa, alguma informação contrária ao que foi dito antes. Então, quando eu digo estou cansada, mas vou à praia, você teve uma contra-expectativa, porque quando você está cansado, você espera, a expectativa é de que você descanse e não de que você vá à praia. Nem sempre a gente vai ter coisas exatamente opostas, mas o que acontece às vezes é uma quebra de expectativa. Quer ver um outro exemplo também que vai fazer você entender bem essa contra-expectativa? É o caso do aluno bagunceiro. Olha, o aluno é bagunceiro, porém, mas tira boas notas. Olha só, o mais aí foi colocado logo após a primeira oração que diz que o aluno é bagunceiro. O que você espera de um aluno bagunceiro? Você não espera, a última coisa que você espera é que ele tire boas notas. Muito pelo contrário, espera que ele tenha um desempenho assim não muito legal. Então, quando você diz que ele é bagunceiro, mas espera-se, na verdade, que você vá dizer algo contrário. Então você diz, ele é bagunceiro, tira boas notas. São coisas que não combinam. Você cria uma expectativa e essa expectativa ela é contrariada. Essa é a principal utilização aí do conectivo mais. Vamos ver um outro exemplo, que também pode acontecer quando você começa com uma qualidade. Quando eu digo assim, ele é muito atraente, mas... Olha só, disse que ele é muito atraente, mas quando eu coloquei o mais, você já espera que após o mais vai vir um defeito. Começo com uma qualidade, começo com algo que, relativamente bom. Quando uso o mais, logo após você já espera que vai acontecer alguma coisa contrária. Então eu digo assim, ele é muito atraente, mas é imaturo. Então você perceba, que o que acontece quando eu utilizo mais?
é que logo após o mais vai vir uma ideia contrária ao que foi dito antes. Isso é muito importante da gente perceber aí no texto, né? Principalmente no momento em que você está redigindo um texto e utiliza o mais. Você tem que estar atento para essa estratégia, né, do uso do mais. Em relação a esse exemplo, eu também poderia utilizar aí no lugar do mais o no entanto, o porém ou o entretanto. Estou muito cansado, no entanto, vou à academia. Estou muito cansado, porém, vou à academia. Estou muito cansado, entretanto, irei ou vou à academia. Então, o que a gente percebe é que esses conectivos todos, eles podem ser utilizados sem alterar o sentido do período. Vamos dar uma olhada no operador argumentativo, que estabelece o sentido de adição. Vamos ao exemplo. José levantou cedo e acendeu o fogareiro para ferver o café. Olha, esse e aí está somando, né? Somando ações, né, desse José. José levantou, mas também acendeu o fogareiro para ferver o café. Observe que os operadores argumentativos que estabelecem a ideia de adição, eles vão somar argumentos a favor de uma mesma conclusão. São conectivos de adição. E, também, ainda, nem, como também. Agora nós vamos ver os conectivos que vão estabelecer um sentido de oposição, de adversidade, contrariedade e até essa contra-expectativa que já foi vista aí no primeiro exemplo. Vamos ao exemplo. Estudou muito, mas foi reprovado. O que se espera de alguém que estudou muito? Se espera o quê? Que a pessoa seja aprovada, no mínimo, né? Mas olha só, estudou muito e logo após o uso do mais, que é o conectivo aí em questão, você tem a contra-expectativa, porque a pessoa estudou, no entanto, foi reprovada. Então você perceba aí que houve uma contrariedade. Não que sejam opostos estudar muito e ser reprovado, mas são coisas que estão contrárias aí, estabelecem um sentido, né, de contra-expectativa. O conectivo mais está ligando a oração estudou muito à oração foi reprovado. Quais são os outros conectivos que estabelecem a mesma ideia? E, mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. O que é interessante a gente falar sobre os conectivos é que você não deve nunca ficar decorando esses conectivos e achando que eles vão ter um sentido específico, único sempre. O que você tem que perceber é o contexto da frase, do período em que ele está colocado. Por quê? Porque você pode perceber que o e, né, foi dado como exemplo de conectivo de oposição, ele também, em alguns casos, vai funcionar como um conectivo que estabelece o sentido de adição. A mesma coisa para o mais. Olha, a gente utiliza muito o mais com o sentido de oposição. Mas olha um exemplo que vai contrariar esse nosso uso frequente aí do mais como oposição. Quando eu digo assim, ela é bonita, mas também estudiosa. Olha só, eu uni a qualidade, né, de ser bonita com o ser estudioso, ser estudiosa nesse caso. Então você viu que houve uma adição aí de qualidades. Então eu tenho tanto uma quanto outra. Então o uso do mais, ele nesse caso, ele serviu para adicionar, para somar coisas. O que a gente precisa perceber é que elas nunca, os conectivos nunca vão ter um uso, um sentido único. Você precisa perceber o que está acontecendo, onde ele está sendo colocado, para saber de fato qual o sentido estabelecido aí entre as partes de um texto ou entre os períodos, entre frases, ok? Agora vamos para os conectivos indicativos de causa. Bom, exemplo, o rio transbordou porque choveu muito. Esses indicativos, esses conectivos, eles vão iniciar uma oração que indica a causa. Podem ser utilizados os conectivos porque,
pois, visto que, já que, em virtude de, uma vez que, devido a, por motivo de, graças, em razão de, em decorrência de, por causa de, como, por isso que. Agora vamos aos operadores argumentativos que indicam explicação. Exemplo: aconteceu alguma coisa com Márcia, porque não sorriu como faz normalmente. Esses conectivos vão introduzir uma justificativa, uma explicação relacionada ao enunciado anterior. Vão ser conectivos que indicam explicação, o porquê, o pois, o já que, visto que, entre outros. Conectivos que indicam a ideia de condição. Exemplo: se chover, eu não vou à praia. Poderia substituir ali o se, o caso. Caso chova, eu não irei à praia. O que eles indicam? Uma hipótese ou uma condição necessária para que um fato se realize ou não. São conectivos que indicam condição, o se, o caso, a não ser que, a menos que, desde que, entre outros. E agora nós chegamos nos conectivos que indicam finalidade. A finalidade é o mesmo que objetivo. Então vamos ver um exemplo. O diretor alterou o horário a fim de que os alunos saiam cedo. Então o diretor alterou o horário com o objetivo de que os alunos saíssem cedo. Esses conectivos vão indicar uma relação de finalidade, objetivo, né? Então, quais são os principais conectivos que vão ter essa relação de sentido, vão estabelecer esse sentido? A fim de que, com o intuito de, para que, com o objetivo de. Agora nós chegamos ao nosso último operador argumentativo ou conectivo. Ele vai introduzir uma conclusão relacionada a argumentos apresentados anteriormente. Assim, traduzindo, resumindo, ele vai estabelecer uma ideia de conclusão. Vamos ver um exemplo. O ser humano comete atitudes equivocadas, por isso sofre as consequências. A gente poderia, assim, facilmente substituir, sem modificar o sentido, pelo logo, pelo portanto. Olha só, o ser humano comete atitudes equivocadas, logo sofre as consequências. O ser humano comete atitudes equivocadas, portanto, sofre as consequências. Olha, são conectivos que indicam conclusão, o portanto, então, assim, logo, por isso, por conseguinte, pois, esse sendo utilizado depois do verbo, em vista disso. Bom, gente, esses foram os principais conectivos aí que vão estabelecer relações de sentido diversas. Agora vamos fazer um exercício para ver se a gente realmente entendeu aí como funcionam os conectivos. Observe as sentenças e articule-as usando o conectivo adequado. Olha o exemplo. Comeu muito, primeira oração. Passou mal, segunda oração. Comeu muito, por isso passou mal. O que foi utilizado aí foi um conectivo que indica consequência. Vamos para a letra A. Pensamentos otimistas funcionam. Primeira oração. Segunda oração. Você não vai prosperar do dia para a noite. Pensamentos otimistas funcionam, porém, no entanto, você não vai prosperar do dia para a noite. Letra B. O jovem é a esperança do futuro. Primeira oração. Segunda, as autoridades precisam investir neles. Olha só, se o jovem é a esperança, né, do futuro, é importante que as autoridades, né, investam neles. Então, o jovem é a esperança do futuro, logo, portanto, conclui-se, né, que as autoridades precisam investir neles. Letra C. O Rio de Janeiro recebe muitos turistas. Primeira oração. Segunda, é uma cidade atraente. Olha só, se o Rio de Janeiro recebe muitos turistas, a que se deve isso? Por ser uma cidade atraente. Então, temos ali uma causa. O Rio de Janeiro recebe muitos turistas porque é uma cidade atraente. Tem uma ideia de causa ali sendo estabelecida entre as duas orações. Letra D. O rio transbordou. Segunda oração.
choveu muito. O rio transbordou porque choveu muito. Temos uma ideia de causa. Agora observe que se eu trocar a oração, a posição das orações, se eu colocar assim, olha, choveu muito. Aí o que a gente tem na segunda oração? Na oração que vai ser ligada e vai formar o período. Olha, choveu muito, por isso o rio transbordou. Então nós temos a consequência de ter chovido muito, do fato de ter chovido muito. Letra E. Os clientes protestaram. Foram bem atendidos. Vê assim, observa essas duas orações, observe como que você pode ligá-las. Porque se você diz que os clientes protestaram e por causa do protesto foram bem atendidos, você tem como consequência eles serem bem atendidos. Agora, não tem lógica alguma a gente dizer que eles foram bem atendidos, primeiro eles foram bem atendidos e depois protestaram. Não, primeiro eles vão protestar e por conta do protesto que eles fizeram, eles vão ser bem atendidos. Então nós temos aí a consequência, o fato deles serem bem atendidos. Portanto, nós temos que encontrar um conectivo que indique consequência. Os clientes protestaram, por isso foram bem atendidos. É claro que em cada uma dessas alternativas aí que foram vistas, você pode encaixar outros conectivos que vão ser adequados também e que vão estabelecer sentidos adequados, tá? Eu dei exemplos de quais os conectivos que você poderia utilizar para ligar cada uma das orações. Chegamos ao final da aula de hoje. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho sobre as relações de sentidos que podem ser estabelecidas pelos conectivos. É muito importante esse conteúdo na hora que você estiver redigindo o seu texto, porque utilizar só os conectivos, mas de forma inadequada, não é muito legal e conta muito ponto na hora da correção da sua redação. Então é importante que você reveja esse conteúdo que foi dado aqui na aula de hoje e estude bastante. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula!